para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvados. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiai a mentira, para que sejamos julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para ser alcançados a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e conforte em toda a boa palavra e obra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui recapitular o último estudo a qual aqui nós tivemos na terça passada. Na terça-feira passada nós entramos já no período da tribulação. Falamos acerca das duas bestas do Apocalipse. E quem era ela? As duas bestas do Apocalipse, se eu me falar a memória, no seu capítulo 13 ou 14, enfim, uma representando o quarto animal, ou seja, o anticristo. Consigo tinha a imagem do urso, do leopardo, do leão, e também tinha os 10 chifres, representando as 10 nações, e dentre essas 10 nações, cujo levantaria um chifre, uma ponta, representando o anticristo. Vemos que nessa carta, nesse texto, a primeira besta representava o anticristo, e nós temos isso dentro da palavra de Deus. E a segunda besta do Apocalipse, que representa o falso profeta, porque existe uma trindade satânica, porque a finalidade do adversário é imitar tudo que Deus fez. Existe a trindade entre o Pai, o Espírito e o Filho, mas Satanás também quis imitar essa trindade, mas sendo então a serpente, ou seja, o diabo, o dragão, e também o anticristo e o falso profeta. Nós paramos aonde o anticristo, o falso profeta, aonde nós vimos que realmente comprovava as duas bestas do Apocalipse, aonde eles foram jogados do lado do enxofre. Eu deixei aqui uma indagação, mas e o dragão que dava poder ao anticristo? Nós entramos aqui que o dragão, ele dava poder ao anticristo, e o anticristo viria como um homem nascido de uma mulher, na linhagem judaica, porque a finalidade do anticristo não é enganar as nações, mas principalmente o povo judeu. Ou seja, tudo roda em torno de Israel, tudo roda em torno do povo elegido de Deus. Porém, nós entramos aqui dentro de um contexto que o dragão, a serpente, Satanás, daria poder satânicos a este homem, aonde ele faria sinais, prodígios e maravilha. E essa primeira besta daria poder à segunda besta. A segunda besta, nós vimos aqui dentro da palavra, no ensino passado, que ela representa o falso profeta, aonde ele virá por intermédio da religião. E nós vimos que a segunda besta, ela virá com um cordeiro e falará com uma serpente. Usamos aqui o exemplo que a serpente, ela não fala áspero, ou seja, não fala com agressividade. A serpente, ela fala com mansidão. A finalidade da serpente é persuadir. Nós tivemos prova disso, que no Éden a
seja, falaria coisas que só lhe agradavam. E fizemos aqui uma comparação no Evangelho, muitas das vezes que está sendo pregado ali, Evangelho que não confronta o pecado, o Evangelho que não confronta o caráter do homem, porque uma coisa é o caráter do homem e outra coisa é o caráter de Cristo. E Cristo nos exorta a termos não o caráter do homem, mas o caráter de Cristo. Cristo nos exorta a não pensar como o homem, mas pensar como Cristo, ter a mente de Cristo. E Cristo, todavia, ele sempre pensou na salvação, ele sempre pensou no céu, ele sempre pensou no reino, automaticamente na finalidade de resgatar, de salvar, de poupar as almas, de descer para as profundezas do inferno. Mas o falso profeta não, ele não está preocupado em quem vai para o inferno, ele não quer saber se você vai para o inferno, ele quer te agradar. Ou seja, a pessoa chega no pecado e com palavras persuasivas, o evangelho mentiroso, a pessoa continua no pecado, não tem mudança, não tem transformação, e fala que está servindo a Jesus. Não tem como servir Jesus casado com o pecado, não tem como servir Jesus mas apegado nas ilusões desse mundo. Não, Jesus disse certa feita: se nós pensarmos nele somente nessa terra, somos os mais miseráveis entre os homens. Ou seja, o pior dos piores dos mendigos nós seremos se pensar em Jesus só nas coisas dessa terra, ou seja, só nos bens dessa terra, só o que a terra pode nos proporcionar. Só não tem alguma coisa aqui em coincidência? Não é mesmo que os evangelhos que está sendo pregado por aí, palavras persuasivas, dizendo: receba a chave, receba a casa, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o que Deus quer fazer primeiramente é transformar o caráter, é lavar, é remir, é purificar o nosso coração, limpar as nossas mãos e lavar as nossas vestes no teu sangue precioso. A finalidade do evangelho é pegar a vida do mais vil pecador e o transformá-lo, levantá-lo, purificá-lo. Se outrora roubava, não vai roubar mais. Se outrora mentia, vai fazer esforço para não mentir mais. Se outrora prostituía, agora não vai prostituir mais. Se outrora matava, agora não vai matar mais. Oh, isso é a finalidade do evangelho, isso é o pensamento do reino, isso é o pensamento de Jesus Cristo. Então o falso profeta, nós vimos aqui que ele viria e ele virá como cordeiro, como pessoas mansas, que vai chegar e vai agradar. É tipo daquela pessoa assim, o pastor chama a atenção do rico bem, porque a finalidade realmente do pastor é aquele que vela, se não é pastor, se não é lobo. Não, se o pastor não te corrigir, se o pastor não te cobrar da sua falta, do seu erro, isso não é pastor, é lobo. Ele está preocupado com o seu dízimo, está preocupado com a sua alma, com a sua oferta, mas não está preocupado com a sua alma. Mas um pastor, ele não vai se preocupar se vai perder o seu dízimo, a sua oferta, mas vai se preocupar em te corrigir, em chamar a sua atenção, em trazer você para o caminho, porque ele que é o guia, é ele quem conduz o rebanho no caminho que se deve andar, é ele que leva o rebanho aonde realmente o rebanho vai pastar, vai ser alimentado, vai ser conduzido. Eu que chamo aqui a atenção, nós vimos que tanto a primeira besta, que é o anticristo, aonde ele virá com um grande poder político, fizemos aqui uma ilustração que
sendo participante da OTAN, também terá que aplicar sanção na China. E a maior parte do alimento da China sai do Brasil. Então, ou seja, a China, ela tem uma parceira muito próxima do Brasil, que é a Venezuela. A China apoia a ditadura do Maduro. A China e Venezuela são parceiras. Eu fiz menção aqui que a Venezuela já está movimentando as suas tropas, já está movimentando o seu exército na fronteira do Brasil. Por quê? Quando a sanção for acionada, quando o Brasil aplicar a sanção, a China entra dentro do Brasil para buscar alimento. Ou seja, falta alimento, eles vão buscar. Eles vão buscar. E eles vão vir por onde? Pela Venezuela. O Irã já está dando armamento para a Venezuela. Alguns países do norte já estão aplicando valores muito altos na Venezuela. Por quê? Vai ser o caminho que eles vão usar, tanto para vir buscar alimento, mas um caminho mais próximo para atacar os Estados Unidos. Então, ou seja, o cenário já está todo pronto, e o único que pode solucionar esse cenário, o único que pode trazer paz a esse cenário, o único que pode trazer equilíbrio na economia global será o anticristo. Então ele vai vir com um tratado de paz. Ele que vai trazer um tratado de paz para as nações. Vai ser ele que vai trazer esse tratado de paz. Ele que vai trazer um equilíbrio da economia, trazendo um só governo, um só governante, uma só moeda. E as nações já clamam por uma só moeda. A ONU já deu ordem no reset global. Ou seja, vai ter um reset global para que uma nova moeda, um novo governo seja então aplicado globalmente, para que possa então ter equilíbrio. Ou seja, essas guerras que vão acontecer antes da igreja ser tirada, vai gerar fome. Então isso já está praticamente prestes a acontecer. Essa guerra que vai entrar entre a ONU e o povo do norte contra a Rússia, a China, a Coreia do Norte, vai acontecer. Vai acontecer porque aí sim vai destabilizar toda a economia do mundo. Vai ser destabilizada. Aí tem que aparecer alguém para solucionar. E quem é esse? O anticristo. Então o anticristo, ele virá como um homem, e o falso profeta, ele vai vir enganando as nações. De que forma? Eu disse aqui que o anticristo, dentro da primeira besta, ele tem uma chaga mortal em sua cabeça. E essa chaga mortal vai fazer com que, ainda que seja mortal, mas por um ato milagroso, vai reviver. Ou seja, algo vai acontecer com o anticristo e ele vai reviver, porque a chaga é para a morte. Então realmente ele vai morrer, mas de uma maneira milagrosa ele vai reviver. E o falso profeta vai induzir as nações a adorar ele por tamanho milagre aconteceu, pelo feito que aconteceu. Então as nações vão ficar maravilhadas, e o falso profeta vai dizer: quem é semelhante a este? Quem pode batalhar contra este? Quem pode guerrear contra este? Então, ou seja, aí através da religiosidade do falso profeta, porque será criado uma só religião. Então, primeiro a besta, simbolizando o anticristo com o falso profeta. O Apocalipse vai fazer menção ao Apocalipse 13, que ambos vão criar uma imagem, a mesma imagem que Nabucodonosor fez no período da sua glória, onde ele quis que todos os adorassem. E Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou. Enquanto a trompeta soou, eles não adoraram. E por eles não adorar a imagem que foi feita, eles então foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Então uma imagem vai ser levantada. Então, ou seja, o anticristo vai ser tão ovacionado pelas nações, o anticristo vai ser tão adorado pelas nações, que então vai ser levantada uma imagem da sua pessoa. E essa imagem, segundo
E nós paramos. Nas duas bestas. E nós paramos que esta besta, ela decretaria guerra aos santos. E o que chama a atenção é que a Bíblia faz menção que ela os venceria. E eu fiz aqui uma ilustração, quem seria esses santos? E afirmei com firmeza e continuo afirmando que esses santos não é igreja. Por que não é igreja? Porque Satanás não pode vencer a igreja. O diabo não pode vencer a igreja. Porque a palavra de Deus não é contraditória. A palavra de Deus tinha certa feita quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra. É sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não consegue vencer a igreja. A igreja não foi criada, não foi gerada para perder. Por quê? A igreja já nasceu vitoriosa na cruz do Calvário. Cristo, quando fundou a igreja, Ele já fundou a igreja para ser vitoriosa, para vencer, para romper, para triunfar, para não parar, para não desistir. É por isso que eu digo: você não vai ser vencido, você não vai parar, você não vai desistir. É por isso que Jesus disse: vós sois mais que vencedores. Jesus fundou a igreja já vitoriosa. Então ninguém consegue vencer a igreja, ninguém consegue parar a igreja, ninguém consegue matar a igreja, ninguém. Porque a igreja já nasceu debaixo de vitória, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu fiz essa comparação entre esse cenário, e nós já estamos enquadrados nesse cenário, que as nações já estão embravecidas, a economia já está em decadência, em declínio, mais guerras vão estourar, aonde vai gerar fome. Nós vamos passar por esse período, mas não vamos escapar. É aonde, dentro desse período, a igreja vai ser arrancada, vai ser tirada. E eu usei como exemplo para a gente dar o estudo de hoje. Quem entendeu até aqui diz glória a Deus. Glória a Deus. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu disse aqui que a igreja não vai passar para a tribulação, que eu lembro o nome. Glória a Deus. Se você não lembra, eu quero aqui reafirmar para você. Pastor Anderson, por que a igreja não vai passar para a tribulação? Eu tenho aqui anotado. Porque Paulo vai dizer aos Tessalonicenses no seu capítulo 5, versículo 9, que Deus não destinou a igreja para a ira. E que ira é essa? A tribulação. A tribulação representa a ira de Deus. Por que, pastor Anderson? Por causa dessa carta que nós lemos. Eles rejeitaram a verdade. Nossa, aqui é muito forte. Eles não tiveram prazer na verdade, antes preferiram a iniquidade. E Deus nos entregou a operação do erro, aonde Satanás, com toda a sua eficácia, virá com sinais, prodígios e maravilha. Irmão, nós já estamos dentro, analogicamente falando, conjecturando, dentro dessa cenário. Por quê? A igreja não gosta mais da verdade, a igreja gosta de ensinar. É por isso que Satanás vai ser fácil para enganar as nações, porque o povo não está preocupado com a verdade, nem se interessa por ela. Por quê? A verdade corrige. Olhando aqui na palavra inicial, que Deus ama aquele, Deus corrige aquele que Ele ama. E hoje o povo não gosta de ser corrigido, não gosta de ser chamado a atenção, gosta de sinal, gosta de revelação, gosta de profecia, gosta de milagre. Mas na hora de sentar assim e dizer: ó, se é homem, se comporta como homem,
Você não é mulher não, você vai ser um homem. Você é mulher. Se comporta como mulher. Não se comporta como um homem não. Aí, ó, nunca mais vou naquela igreja. Eu não quero saber daquele pastor. Você viu o jeito que o pastor falou? Aí tem uns enviados no Satanás. Aí chega do lado, nossa, o pastor não podia falar assim com você. O pastor precisava falar assim com você. O pastor não fala assim com você, filho. É Deus que vai falar assim com o pastor. Mas o povo quer sinal. Então Deus vai entregar ele para o sinal. O sinal vai ser tão grande que fogo vai cair do céu. Não quer sinal? Vai ser quem só gosta de sinal, não gosta da verdade, fica tranquilo. Você vai ver até fogo cair do céu. É, irmão. Até fogo. Por quê? Porque não gosta da verdade. E por eles não amar a verdade, Deus vai entregar a eles a operação do erro, ao engano, à mentira. E hoje, irmão, hoje você fala a verdade aqui, a pessoa morre ali do outro lado da esquina ali, onde só tem sinal, só bola de fogo. Sei quanta bola de fogo que é essa? Só bola de fogo. Eu vejo uma bola de fogo. Eu vejo um carro de fogo. Vamos ver, glória a Deus, mas é a verdade. E a verdade? Não tem? Então nós entramos aqui no texto, e para a gente afinarmos aqui o nosso conhecimento até aqui presente, demonstrado, nós vimos que o anticristo, então, ele se manifesta na grande tribulação. E eu disse aqui que a igreja não passará para a grande tribulação. E eu disse aqui que o anticristo ele vai se manifestar através dos 10 dedos da estátua. Então, ou seja, tudo se cumpriu. O Império Romano já foi, o Império Otomano já foi, o Império Bizantino já foi, e já andamos aí praticamente aí quase 2000 anos após a queda do Império Romano. Entramos aqui dentro da história onde Justiniano é onde fez as cláusulas justiciais, onde é regido a maior parte dos países e as nações, principalmente do nosso ocidente. O nosso Brasil, ele é regido pelas leis, por vestígio das leis romanas, escrita por Justiniano, o imperador Justiniano, aonde foi imperador do Império Bizantino, a continuação do Império Oriental, Império Romano Oriental. Então não tem mais o que se cumprir. Então isso que tem que se cumprir agora é a manifestação dos 10 dedos, mas a igreja é arrancada antes. Então o que está impedindo é o que nós vemos aqui nessa carta. Tem algo impedindo a manifestação dele. Eu peço a gentileza que você abra novamente na mesma carta, e nós vamos agora aqui acompanhar detalhadamente para afinarmos aqui o nosso entendimento. Olha, segunda carta de Paulo aos Tessalônicos, vai descer. Corre aí para você achar, para mim ganhar tempo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Escuta isso aqui. O dia de Cristo não é o dia do arrebatamento. O arrebatamento não tem nada a ver com o dia de Cristo. O dia de Cristo tem a ver com o que Malaquias disse, que o dia do Senhor virá como uma fornalha de fogo ardente. Existe o arrebatamento e existe o grande dia, o dia do Senhor. Existe o arrebatamento, mas existe o dia de Cristo. Eu vou explicar melhor aqui para a igreja entender. Paulo estava dizendo para ele: olha, não pense vocês que o dia de Cristo está próximo, porque o dia de Cristo
será no fim. O dia da vinda do Senhor será no final. O arrebatamento não, é qualquer momento. É iminente. Pode acontecer antes de terminar esse culto. É qualquer hora, irmão. Aleluia. É qualquer hora. Glória a Deus. É a qualquer momento. A qualquer momento. E precisa acontecer com urgência. Por causa do cenário que nós já estamos. O anticristo precisa manifestar, porque as nações clamam. Israel clama pelo Messias. E o anticristo vai vir para ele como Messias, enganar eles. Então escuta aqui. Paulo vai dizer para não pense que o dia do Senhor já está perto. Versículo 3, acompanhe comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do... Não está falando do arrebatamento, está falando da manifestação de quem? Do homem do pecado. Mas o homem do pecado vai ser manifesto depois do arrebatamento. O dia do Senhor será depois do arrebatamento. E nós vamos entrar aqui, irmão, vamos explicar com detalhes para a igreja. Versículo 3, acompanha comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ou seja, o dia do Cristo, o que tem que acontecer primeiro? A manifestação do homem do pecado. O dia do Cristo, não o arrebatamento. Eu quero aqui reafirmar que a igreja não vai entrar na tribulação. Então, quando o homem do pecado se manifestar, a igreja não vai estar mais na terra. Vamos acompanhar a Bíblia para nós recapitularmos, para você não ficar confundido. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Nós vimos aqui acerca do dia de Cristo e o homem do pecado. Então, o dia de Cristo vai vir depois da manifestação do homem do pecado. E a igreja não pode estar nesse cenário, porque o homem do pecado se revela já na tribulação, no período da tribulação. E 1 Tessalonicenses, o seu capítulo de número 1 e o versículo de número 10 vai dizer: e esperais do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra. E que ira futura é essa? A tribulação. Quando fala de tribulação, está falando da ira futura, está falando da ira de Deus. Então, quando manifestar o homem do pecado, a igreja não pode dar, porque o homem do pecado vai manifestar já na tribulação. Quando ele manifestar, já é a tribulação. Por quê? Já é o tratado de paz. Ele vai trazer a paz. Ele vai acalmar a guerra. Ele vai estabelecer a economia. O anticristo, aonde eu disse que vai vir quando o primeiro selo se abrir, do cavalo branco, com um arco na mão, e o segundo cavalo, isso não é início da tribulação. O cavalo vermelho, que significa o cavalo vermelho? A quebra da paz. O cavalo vermelho, ele quebra a paz. Quebrando a paz, acabou os 3 anos de paz. Aí desencadeia a grande tribulação. Então nós vamos afinar-nos mais. O 1 Tessalonicenses 5:9, vamos lá. Capítulo 5, versículo 9. 5:9. Olha o versículo 8. 8:9. Aquele que achou, diga amém. Amém. Mas nós que estamos no dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da... Porque Deus não nos destinou para, mas para a aquisição da... por nosso Senhor Jesus. A igreja não é para ira, é para salvação. Deus não destinou a igreja para ira. Deus não destinou eu e você para passar para a tribulação, mas para a salvação, para o arrebatamento, para ser tirado. Vamos mais. Aqui em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Vamos lá. Te ganhamos tempo. 3:10, pastor Alexandre, lê para a gente, por gentileza. Porque guardaste a palavra da minha paciência,
Também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Que tentação é essa que virá sobre todo mundo? Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, eu também guardarei nessa hora. Então a igreja que guarda a palavra, ela vai ser guardada dessa hora, da tentação que virá sobre todo o mundo, vai ser global. E que tentação é essa? Tribulação. Então a igreja ela não passará pela tribulação. Então se só falta a manifestação desses 10 reis para apresentar o anticristo ao mundo, o que tem pedido? A igreja de ser tirada, a igreja de ser arrancada, a igreja de ser arrebatada. O que impede a manifestação? A igreja. A igreja. Então se só falta só os 10 dentro da estátua e o cenário já está todo preparado, a Europa já está se dividindo. Os 10 reis vai vir da Europa. 10 reis é 10 presidentes ou 10 blocos de nação, aonde ela dará poder à ponta, o chifre que representa o anticristo, a primeira besta. E ele, com o seu tratado de paz, vai trazer paz. O que o mundo precisa hoje, irmão? De um tratado de paz, para acalmar as guerras das nações, para acalmar as nações. Um projeto de paz tem que ser elaborado com urgência. Todas as nações já estão se policiando, já estão se movimentando, todas, até o Brasil, todas as nações já estão em estado de alerta, já está se preparando. Então o anticristo ele tem que vir para colocar paz no mundo, e vai ser através desse tratado de paz que entra os 3 anos e meio de paz, a paz falsa da tribulação. Então vamos continuar aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses. Vamos lá. Olhe-me bem. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui que Paulo ele fala, versículo 2 essa aqui: mas havendo primeiro padecido, capítulo 2, segunda carta, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2: que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado aqui é o anticristo, o filho da perdição. O filho da perdição que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Esse templo de Deus é o terceiro templo que vai ser construído. Esse terceiro templo, o anticristo sentará nele. O anticristo almejará sentar nele para reinar sobre as nações. Escute aqui: os judeus, eles já estão com a maquete, já está em construção a linha do trem que vai levar até o terceiro templo. Já começaram a construir a linha que vai passar dentro de Israel, que vai levar até o terceiro templo. Os judeus já estão com a maquete na mão para construir esse terceiro templo, esse templo que o filho da perdição almejará sentar no trono de Deus, querendo ser igual a Deus. Então, ou seja, mas para que os judeus construam, há 2 meses atrás,
tratado de paz entre a Palestina e Israel. Por quê? Existe uma guerra ali. O segundo templo foi destruído quando o Império Romano entra. Jesus falou que seria. Jesus falou que ele seria destruído. Em 3 dias ele seria novamente levantado, simbolizando a sua morte e ao terceiro dia a sua ressurreição. Mas, no literal, esse templo ele será pré-montado e vai ser construído em 3 dias. Vai ser tudo em pré-montagem. Mas Jesus disse que ele seria destruído no segundo templo. Os romanos entram em Jerusalém e destroem o segundo templo. E só sobra lá o muro das lamentações. O muro das lamentações. E aonde é o templo? Está lá a mesquita. Está a mesquita islâmica, muçulmana. E os muçulmanos vêm da descendência de Ismael. Ismael também filho de Abraão. Então eles falam que aquela terra é deles, porque eles são filhos de Abraão. E os judeus são os filhos de Isaac, aonde Deus deu a promessa que a terra seria deles. Então a guerra entre Israel e Palestina é por causa dessa promessa, é por causa dessa terra. Então a Palestina odeia Israel. É por isso que quando Israel deixou de ser Israel, eles glorificavam, eles louvavam ao Deus Maomé. Mas o que aconteceu? Dentro de uma profecia em Zacarias, em Isaías, Deus prometeu que porventura a estéril daria luz, ou porventura se faria uma nação num só dia. Quando cumpre a Segunda Guerra Mundial, aonde a Alemanha e as nações que fizeram aliança com ela na guerra contra o nazismo se vingou, os judeus remanescentes que vieram dos campos de concentração no seu estado esquelético, eles voltam para Jerusalém e se cumpre, sabe o que? Ezequiel 37, aonde Deus leva Ezequiel no vale de Mafuceiro. Lembrando-se que na Segunda Guerra Mundial foram mortos mais de 6 milhões e meio de judeus através do Hitler. Hitler, tomado pelo Espírito Anticristo. Eu disse aqui no culto, no ensino passado, que isso aconteceu porque eles crucificaram Jesus e disseram que o sangue de Jesus caísse sobre eles, sobre os filhos dele. Então assim aconteceu. Eles mataram Jesus e pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre os filhos deles. Aconteceu para aquela geração e para os seus filhos. Mas quando a Terceira Guerra Mundial acaba, Estados Unidos e os países aliados vencem a Alemanha, vencem Hitler, eles começam então a levar os restantes dos judeus que foram resgatados nos centros de concentração que já estavam no estado esquelético, se cumprindo a visão de Ezequiel 37, onde Deus leva Ezequiel no vale de Mafuceiro, porventura esses ossos voltariam a viver. E eles são levados como em estado esquelético para onde? Para Jerusalém, para Israel. E lá, quando eles começam a retornar, todos os judeus que estavam esparramados após a entrada do Império Romano em Jerusalém, porque quando o Império Romano entrou em Jerusalém, todos os judeus foram dispersos por toda a terra, e a maior parte da Alemanha, a maior parte de Deus foi para a Alemanha, mas se esparramaram por todo o país. E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, os esqueléticos voltam, mas também todos os judeus que estavam esparramados por todas as nações retornam. Retornando eles, em 1948 se cumpre a profecia de Zacarias, aonde num só dia Israel se torna a nação. Estava a quantidade de votos empatado, se Israel voltaria a ser nação ou não. Sabe quem desempatou? Brasil. Presidente do Brasil, que foi aquele que foi lá e assinou, confirmando, desempatando que Israel
voltaria a ser nação. Muitos teólogos acreditam que por isso que o Brasil é tão próspero, é tão rico em minério, em água, em tudo que se tem sobre a terra. O Brasil é um dos países mais ricos, mais abençoados em todo o território, toda a terra. E ali se cumpre a profecia de Zacarias. Mas escuta isso aqui. Nós vemos aqui que Paulo vai dizer para eles que não era para eles se preocupar acerca da vinda de Cristo, achando que já estava perto, porque ainda viria o filho da iniquidade, o homem do pecado, e se assentaria no terceiro tempo. Olha lá, versículo 4: ao qual se opõe e se levanta tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja, esse templo tem que ser construído, e para ser construído tem que ter paz entre a Palestina e Israel. E quem vai trazer essa paz? O anticristo. O anticristo vai trazer essa paz, para que se construa o terceiro templo. Então a estrada que dá acesso à linha do trem que vai até o terceiro templo já começou. A maquete do terceiro templo já está em mãos. A reunião entre o judeu, os islâmicos e o Papa e a ONU já foi feita, para que o terceiro templo seja construído. Irmão, a igreja já está fazendo hora extra na terra. Então o que tem que acontecer antes desse acontecimento, pastor? A igreja tem que ser tirada. Mas qual é a diferença entre o arrebatamento e o grande dia do Senhor? Irmão, nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada falando acerca do grande dia do Senhor. Alguém por gentileza dá um Google aí, o grande dia do Senhor, puxando versículos, vai lá. Nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada falando acerca do grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor não é o arrebatamento. Nós vamos ver isso agora. Quem que está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Então eu disse que o arrebatamento precisa acontecer antes que esse cenário aconteça, amém? E como que vai ser o arrebatamento, pastor? Primeira, ele vai dizendo, Hebreus capítulo 9, Deus abençoe, já apresenta aqui, capítulo 9 e o versículo de número 28. Gideão, por gentileza. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Acompanhe comigo assim no choro. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então aqui ele vai aparecer para quem espera a salvação. Existem outros textos que no grande dia do Senhor todo olho verá, toda língua, toda tribo ou confessar. Mas aqui não, aqui é só para quem espera a salvação. Então, aqui não é para todo mundo, aqui é para quem vai ser salvo. Ele vai aparecer. Joel, capítulo número 2, versículo 1 e 2. Profeta Joel: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto.
dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde os tempos antigos, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui é sobre o grande dia do... Não vai haver treva. A igreja não vai passar pela treva. A igreja é luz. Jesus disse, nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, que Deus nos chamou para ser dia e não noite, ser luz e não treva. Mas o grande dia do Senhor vai haver treva. Então veja bem, o arrebatamento, Jesus vai aparecer para os salvos, não para as nações, não para todo mundo, não, é para quem é salvo, pastor Igor. Não vai ser de uma forma física. No grande dia do Senhor, ele vai vir como uma forma física, e nós vamos ver isso aí. A Bíblia até relata de que maneira que ele vai vir. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Como ele vai vir? Ele vai vir montado num cavalo branco. Ele vai vir com seus olhos como chama de fogo. Ele vai vir com as suas vestes salpicadas de sangue. Sobre a sua coxa ela vai estar escrito: Rei do Rei e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Mas no arrebatamento não. Oh, irmão, isso aqui é muito forte. Eu estou me segurando aqui para não sair correndo da igreja. Isso aqui é muito forte. Então o arrebatamento, pastores, Jesus vai aparecer só na igreja. Mas de que jeito que ele vai aparecer, pastor? Vamos lá. Aleluia. Aleluia. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, perdão. 1 Tessalonicenses, o seu capítulo de número 4. Aleluia. E o versículo, eu quero ler do 13 a seguir. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Aquele que achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha o que vai dizer o versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca já dos que dormem, para vos não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, ou seja, quando Jesus voltar, os que dormem, ele vai trazer com ele. Ele vai falar: vem, certo? Versículo 15. Ó, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trompeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. De que forma Jesus vai vir? Com um alarido de arcanjo e com trompeta de Deus. Escuta aqui, irmão. Existem algumas trompetas na Bíblia, e eu disse que as trompetas no culto passado é sobre o juízo de Deus. Há 3 juízes de Deus na grande tribulação. Qual dele? Os selos. O segundo, a trompeta. O terceiro, as taças. Mas essa trompeta aqui não é a trompeta do anjo, é a trompeta com voz de arcanjo, é a trompeta de Deus. Essa trompeta aqui, quando
E Paulo, quando ele fala aqui, dá a entender que ele também aguardava o arrebatamento, porque ele diz assim, ó, e nós que estamos vivos, ele também estava incluído, ele também estava esperando o arrebatamento, ele também tinha a esperança do arrebatamento, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então Jesus, ele vai vir com trombeta e de voz de arcanjo. E essa trombeta não é a 7 trombeta. Isso aqui já é uma outra trombeta, que nós vamos voltar a falar dela daqui a pouco, lá naquela palavra. Essa aqui é uma trombeta diferente. Essa trombeta não é para juízo. Essa trombeta não é para ira. Essa trombeta é para salvação. E não tem trombeta de salvação na tribulação. A trombeta da tribulação é para juízo de Deus, não é para salvação. A trombeta na tribulação é para a ira de Deus, não é para salvação. Então, ou seja, ele aparecerá para aqueles que esperam a salvação. Como? Como voz de arcanjo, soando a trombeta de Deus. Então, ou seja, quem somente vai ouvir essa trombeta? Os que esperam a salvação. Só os salvos. Só quem é salvo vai ouvir essa trombeta e mais ninguém. O ímpio não vai ouvir essa trombeta. O rebelde não vai ouvir essa trombeta. O desobediente não vai ouvir essa trombeta. Mas aquele que é salvo, porque quem é salvo obedece. Quem é salvo não é rebelde. Quem é salvo não. Quem é salvo tem a esperança que quando a trombeta soar, ele está prontificado em obediência para subir juntamente com Cristo com o corpo glorificado. Então, quando essa trombeta soar, aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que já dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que as águas darão conta deles. A terra vai dar conta, não pergunta como. Se perguntar que jeito que Deus criou Adão, fala que ele criou, mas aí, está explicado? A água terá que dar conta do osso, do corpo, da carne. A terra terá que dar conta. Não importa se queimou, não importa se virou cinza, vai ter que dar conta, vai ter que voltar e vai ter que subir. E depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Quem está entendendo até aqui, glória a Deus. Irmãos, segundo algumas linhagens teológicas, Deus nos dá algumas bases para entendermos de que maneira será até mesmo esse corpo. É uma das teses bem discutida entre a linhagem teológica. Lembrando os irmãos, que eu não sou teólogo, eu sou meditador da palavra de Deus, um ouvinte. E como eu disse aqui, em todos os cultos, volto a repetir, dizer, de que tudo que eu ouvi, de tudo que eu estudei acerca do arrebatamento, acerca dos assuntos, acerca do fim, é o que me trouxe a conclusão de ter essa convicção. E a minha convicção eu estou passando para a igreja. Cabe a cada um querer, né? Quem não querer, quem já tem a sua opinião formada, eu respeito, e glórias a Deus, aquele que está entendendo de glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Mateus, capítulo 13, vamos lá. O dia que eu estava lendo isso aqui, irmão, cheguei em casa maravilhado. Cheguei para o Evangelho, vem aqui que eu preciso mostrar um negócio para você. Aí gostei para ela, falei que como nós vai ser seguro. Mateus 13, do versículo 43, vamos lá. Já que nós retornamos, Mateus 13, 43. Pastor aí. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouços para ouvir, ouça. Você pode dar glória a Deus por isso? Então nós, como justo, nós resplandeceremos como o sol.
Então o nosso corpo vai ser como o resplendor do sol. Esse corpo arrebatado. Jesus certa feita estava no monte da figuração. E lá o seu corpo se transformou num corpo de glória. E a Bíblia faz menção que lá era como o seu corpo, como o resplendor do sol. Resplandecendo. O livro de Daniel, o seu capítulo de número 12, vamos lá, livro de Daniel. Livro de Daniel. Deixa eu achar aqui. Quem que está entendendo? Diz glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O seu capítulo de número 12 e o versículo de número 3. 12:3. Aquele que achou, diga amém. Amém. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, os entendidos, eles resplandecerão como os firmamentos. O que é o firmamento? Segundo a Bíblia, os firmamentos são nas estrelas. Ou seja, o nosso corpo resplandecerá como as estrelas. Nossa, quem está aqui, dá glória a Deus. O nosso corpo resplandecerá como as estrelas. É o corpo glorioso que estamos aguardando um arrebatamento. Assim que fomos arrebatados, o corpo que é corruptível, ele se transformará nesse corpo incorruptível. Isso. Mateus 17, a transformação. Então, ou seja, a Bíblia ela nos dá alguns respaldos de como será. De como será. Então, irmãos, nós entendemos até aqui que a igreja não passará na tribo lá. Me ajuda a pregar. A igreja não passará lá. Então a igreja será tirada antes. E que o Senhor aparecerá para aqueles que esperam a salvação. E ele virá como voz de arcanjo, tocando a trombeta de Deus. E aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos subiremos juntamente com eles aos ares, com o corpo glorioso, com o corpo glorificado. Como vai ser? De que maneira? 1 Coríntios 15, vamos lá correndo. 1 Coríntios 15. Aleluia, Jesus. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, o seu capítulo de número 15 e o seu versículo de número 52. E quem achou diz glória a Deus. Versículo 51 a seguir. Quem achou diz glória a Deus. Eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui está falando de quem vai ser arrebatado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última, porque a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Segura sua Bíblia aí. Segura sua Bíblia. Eu disse que no juízo tem 7 trombetas. Nós vamos entrar lá. Não vai correr, não pode ficar tranquilo. Nós vamos entrar lá. Eu disse que a tribulação são feitos de 3 ais. Primeiro os seus, segundo a trombeta, e o terceiro as taças. E olha o que vai dizer o 52, esse cenário que vai acontecer, que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Versículo 52, acompanha comigo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última. Então assim,
porque a trombeta soará. Antes da última trombeta do juízo, a trombeta soará. Nós seremos transformados. E vai ser num abrir e num piscar de olho. Assim que a trombeta soar, os mortos serão ressuscitados. E num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Mas quando vai acontecer? Antes, está aí, versículo 32, antes da última trombeta. A última trombeta é para a tribulação. A última trombeta é no meio da tribulação. Então, ou seja, mais uma vez, eu reafirmo, a igreja já está fazendo hora extra na igreja. A qualquer momento, irmão, se eu não me cuidar, não tomar cuidado, eu terei uma surpresa. Se a igreja não se cuidar, terá uma surpresa. Se você não se cuidar, você terá uma surpresa. Então fica aí atrás de sinal, fica aí atrás de chave, fica aí atrás de bola de fogo, fica aí atrás de revelação, fica aí atrás de milagre, fica aí atrás de balela. Que a igreja que pertence ao céu vai para o céu. Aleluia! E quem ama tanto a terra e as coisas da terra vai ficar na terra, pode ficar tranquilo. Quem só prega a terra vai ficar aí. Pode ficar tranquilo. Porque eu nunca vi crente do céu que só fala da terra. Não vê falar do céu, não vê falar do inferno, não vê falar da cruz, da renúncia para entrar no céu. Não vê falar do pudor, da modéstia, do bom comportamento, do caráter, do testemunho, da vida no altar. Não vê falar. Não vê falar. Pouco se fala. Mas tem um evangelho por aí, irmão, que fala de tudo, menos disso. Quer ir atrás desse evangelho? Fique à vontade. Nos aguardamos do grande dia. Fique à vontade. Tem toda a liberdade. Por isso que eu não tenho receio nenhum de segurar ninguém, porque eu não sou obrigado, ninguém está aqui. Estou aqui para pregar a palavra, mas o Senhor me colocou aqui. Me colocou aqui para falar acerca do céu, acerca do inferno, e o caminho que vai nos levar lá. E a minha finalidade como guia é guiar. E eu não vou sair dessa direção, porque eu também não quero ficar fora de lá. Eu não quero ficar fora do céu, eu quero também entrar no céu. Goste quem gostar, aceite quem não aceitar, quem não aceitar o problema de quem não aceitar, quem não gostar o problema de quem não gostar. Mas não existe dois caminhos para entrar no céu. É um só, e que o caminho é apertado, é estreito. Não existe duas portas para entrar no céu, é uma só. E essa porta é apertada, meu irmão. Não é larga, não. Não é a porta que pode tudo, não. Que você faz o que você quer, quando você quer, na hora que você quer, não. Não, para entrar no céu, não. Mas para conduzir a perdição, ela é larga, é espaçosa. E fica à vontade quem quiser entrar por ela. Porque a minha obrigação é ensinar e pregar. E a minha parte, estou me esforçando para fazer. E ai de mim se eu não fizer. Ai de mim. Então nós vimos aqui que a igreja será tirada. Quem entendeu assim, glória a Deus. Posso continuar? Glória a Jesus. Temos alguns minutos. Vamos lá. Para não deixar a gente confuso. Então, se nós já sabemos que a igreja será tirada, depois nós entraremos nos episódios que vai acontecer. Nós entraremos nos episódios que vai acontecer quando a igreja for tirada. Então, a igreja, os irmãos já sabem que a igreja vai ser arrancada antes da tribulação, que Deus não destina a igreja para ira, é que Deus vai nos livrar na grande tentação que virá sobre todos o mundo e todos os habitantes da terra. Então, nós já temos essa convicção que o grande dia do Senhor, ele será tenebroso, terá treva.
o nosso irmão Gideão, pastor Gideão disse, mas o arrebatamento não. O arrebatamento, irmão, vai ser assim. E o povo vai ficar aí caçando o que vai acontecer. Aí, os países ainda vão continuar nos rumores de guerra. E o anticristo tem que aparecer para implantar a paz. Mas a igreja não vai estar. Por quê? A igreja impede ele de se manifestar. O que impede o início ou melhor dizendo, o que está impedindo o início da grande tribulação, o início da tribulação acontecer é a igreja. Vamos voltar lá na carta, 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, vamos lá. Então nós vimos que a trombeta, ela vai soar antes da última trombeta. E a última trombeta está falando da tribulação. A trombeta é o segundo estágio do derramamento da ira de Deus, do juízo de Deus. Quem está entendendo até aqui, glória a Deus. Vamos continuar, capítulo 2, versículo 4 a seguir. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo aos irmãos, a igreja de Tessalonicenses, vocês sabem o que detém dele ser manifestado. Vocês estão sabendo também agora? O que detém o anticristo ser manifestado? Glória a Deus, estamos debaixo dessa palavra? Então agora nós sabemos o que está detendo a manifestação do anticristo. É a igreja. Então Paulo está falando para quem? Para a igreja de Tessalonicenses. Versículo 5. Não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando eu estava convosco? E agora vos sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A igreja vai ser tirada. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então quando o Senhor virá no grande dia o que ele vai fazer? Ele vai desfazer o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo, pelo assopro da sua boca. Apocalipse 19 e 20, vamos lá correndo, vamos ver o que vai acontecer com ele. Quando Jesus virá, já que nós vamos entrar aqui no dia do Senhor. 19 e 20, eu não me falo a memória. Se eu perder aqui, vai dar ruim. Isso, aqui ó, 19 e 20, Apocalipse 19 e 20. Aquele que achou, diga amém. Amém. Olha o que vai acontecer quando o grande dia, quando o Senhor virá. Olha o que vai acontecer com ele aqui. E a besta foi presa. A besta, a primeira besta, quem é? O anticristo. E com ele o falso profeta, que ia diante dele. Fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram aonde? Esses dois. Mas eu disse aqui, mas e a serpente e o dragão que deu poder para eles? Ainda falta um. Falta a serpente, falta o dragão. Esses dois, quando o Senhor vir na sua segunda vinda, e é o que nós vamos ouvir agora, o grande dia do Senhor. Ajuda, tem 100 aqui, me ajuda aqui, tem não? Lá, pega esse homem aí. Então quando o Senhor virá no grande dia, ele vai no assopro da sua boca, ele vai lançar a primeira besta, que é o anticristo, e o falso profeta no lago de enxofre. E que dia vai ser esse? E que dia que vai ser esse versículo? Malaquias 4, aqui, ó, 86 versículos acerca da vida do Senhor. Vamos entrar sobre alguns aqui, ó. Isaías, Sofonias 1,
1,14. Acha Sofonias 1,14, por gentileza, pastor Tiago. Acha Sofonias 1,14. Acha Jeremias 46 e o versículo 10, pastor Igor. Rafael, acha Jó 20, 28, pastor Rafael. Acha Jó 20, 28. Aqueles que foi achando aí, vai dando glória a Deus. Leia aí. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O grande dia do Senhor está perto. Quem mais achou, glória a Deus? Isaías 20, 28. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, um dia de vingança, para que ele possa vingar-se de seus adversários, e a espada devorará, e a ela se saciará, e se embregará com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na região do norte, porque ao rio Eufrates. Ou seja, o grande dia do Senhor é para vingança, não é para arrebatar, porque o arrebatamento não é o fim. Então o arrebatamento é uma coisa, e o grande dia do Senhor é outra, para a gente confirmar. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixarei nem raiz nem ramo. Então, ou seja, o grande dia do Senhor não é para a igreja, para quem é? Para os judeus. O grande dia do Senhor, você vai ver praticamente em todo o Velho Testamento. E o Velho Testamento não é para a igreja. Eu estou dizendo que nós não pregamos o Velho Testamento, não é isso não. A Bíblia diz que toda a palavra é divinamente inspirada para corrigir, para instruir, para redarguir. Então, ou seja, tanto o Velho como o Novo, é para instruir, é para corrigir, é para ensinar. Mas todo o Velho Testamento foi pregado para os judeus, para Israel, todo. Quando Jesus veio, Jesus não pregou para a igreja. Jesus pregou para quem? Para os judeus. Jesus não veio para pregar para a igreja, não. Jesus veio para buscar os seus, as ovelhas perdidas da casa de seu pai. Jesus veio para os seus irmãos, para Israel. Depois que ele morre, porque até então nenhuma parte da Bíblia nós vemos que é a palavra igreja, o projeto igreja, não vemos, não. A igreja nasce após a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja nasceu na cruz do Calvário. De lá, então, deu-se início à igreja. Deu-se início à igreja de Cristo. Porque para trás, nenhum profeta falou acerca da igreja. Ninguém falou acerca da igreja. Até então, a igreja era um projeto escondido de Deus. Ele não tinha revelado a igreja. E quando Jesus veio, Jesus começa a pregar para os judeus. Para os judeus. Escuta aqui uma coisa. É por isso que eu vou precisar concluir esse estudo quando eu terminar no livro de Mateus, para mim explicar melhor isso aí para os irmãos. Por isso que quando Jesus ele está pregando, né, ele envia 2 e 2 para pregar acerca do reino, o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é para os judeus. O reino de Deus é acerca do milênio. É o milênio. Porque tem no período do milênio. Então Jesus estava dizendo o que os judeus esperam. Os judeus nunca esperam o arrebatamento, irmão. Por isso que essa ideia de Jesus buscar a igreja para eles é brevice. Porque o arrebatamento não é para eles, a não ser para os judeus convertidos. Os judeus convertidos. Por isso que Hebreus 9, 28 estava
Messias, ele virá implantar o seu reino sobre a terra. Então o seu reino, ele será inabalável, o seu reino será invencível, e ele trará salvação sobre a terra. Por isso que eles não esperam, eles não creem no céu, eles não entendem acerca das coisas do céu. Por isso que Jesus, quando ele fala acerca do céu, ele fala assim: ó, bem-aventurados sois vós, porque o Pai resolveu revelar a vós que sois pequeninos e reservar-se aos sábios, ou seja, aos indoutos. E para quem Jesus estava falando? Para que público Jesus estava falando? Para um público de salvo e também de judeus. E principalmente quem estava lá? Os estudiosos. Quem ainda era? Os escribas, os líderes religiosos da época. Então Jesus está dizendo para os discípulos: bem-aventurado é vós que foi revelado para vocês que são pequeninos, e ocultasse para os escribas, para os fariseus, para os judeus. Deus ocultou a igreja aos judeus. Por isso que os judeus não creem na igreja, não creem no arrebatamento, não creem na ideia, é do Apocalipse. Por isso que eles não creem. Mas o que eles esperam, pastor Anderson? Eles esperam um milênio aqui na terra. Vai acontecer? Vai, nós vamos entrar lá. Posso correr mais uns 15 minutinhos? Então veja bem. Então nós voltamos, retrocedemos um período para a gente falar do 3 anos e meio de paz. Eu disse aqui que quando as 10 nações, os 10 reis, que representam as 10 estátuas, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, dá poder àquela ponta que representa o anticristo. Os selos começarão, será terra. Aí começa os 3 ais de Deus. O primeiro selo, quem lembra? Vamos lá, Apocalipse 6. Abra a Bíblia. Agora eu preciso falar desse período, desses 3 anos e meio de paz. Primeiro selo, versículo 1 a seguir, Apocalipse 6, o versículo 1 a seguir, vai dizer: aquele que achou, diga amém. Amém. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para... Parou. Eu disse que em Daniel, vai fazer menção que esse mesmo rei, o anticristo, e as 10 nações faria a guerra aos santos e os venceria. Quem lembra, diz glória a Deus. Tá. E quem é esses que vai ser vencido? Aqui nós já estamos nos 3 anos e meio de paz. Aqui já entrou a tribulação, irmão. Bota a tribulação. A igreja está no céu, e depois nós entraremos no cenário que vai acontecer lá. Então, quando esses céus aqui estão abertos, ele sai vitorioso para vencer. E o Apocalipse em Daniel vai dizer que ele decreta a guerra aos santos e os vencia. Quem é esses que irão ser vencidos no período dos 3 anos e meio de paz dentro da tribulação? Vamos lá. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, no versículo 1 a seguir. Apocalipse 11, no versículo 1 a seguir. E aquele que achou, diz glória a Deus. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixe o ato que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2, e profetizarão por 1260 dias, vestido de... Parou. Então, o capítulo 11 já é a tribulação. Aqui já é a tribulação. Aqui já a igreja não está mais no cenário apocalíptico. A igreja já foi arrancada.
A igreja, se eu me falar a memória, ela é do capítulo 1 até o capítulo 5. Depois não tem mais igreja. Ali para lá é tribulação. É tribulação. Então, esse capítulo 11 vai dizer que essas duas testemunhas, Deus dará poder a ela para profetizar. Então, o que é profetizar, irmãos? É entregar a profecia. A pregação é a profecia pregada. É por isso que tem esse negócio de cantar, porque o canto, o louvor, tem que ser a palavra cantada, tem que ser a profecia cantada. Por isso que não pode ter um homem no louvor, por isso que não pode ter essa bagunça que nós temos no louvor. Não, o louvor tem que ser a palavra cantada. Quando Davi cantava, o que ele fazia? Ele pregava, ele proferia as escrituras do louvor. Por isso que ele salmodiava. Então os louvores, os cânticos de Davi, os cânticos de Asaf e os cânticos que você vê na Bíblia são a palavra cantada. Ana, ela cantou a palavra, Ana cantou a profecia. Então você que é cantor, você que gosta de louvar, examine o louvor que você está cantando. Vê assim, o homem não está no centro do louvor. Quem tem que estar no centro do louvor tem que ser a profecia cumprida. E quem é a profecia cumprida? Cristo. Aleluia. Cristo. Cristo tem que ser a profecia cumprida. Então, eles profetizarão, eles vão pregar. Eles vão pregar na tribulação. Ah, quem cai a besteira disso aí, irmão, o arrebatamento vai acontecer não, porque, então já não, porque a Bíblia diz, vai acontecer só quando o evangelho ser pregado em todo mundo. Não, mas estava dizendo que vai o fim, não é arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento. Quando o evangelho for anunciado para todo mundo, aí sim virá o fim, virá o grande dia do Senhor. Não é arrebatamento, é o grande dia do Senhor. E onde fala isso? No livro de Mateus. E para quem Jesus estava pregando no livro de Mateus? Os judeus. A conversa dele era com os judeus, não era para a igreja, era com os judeus. Aí fala, não, mas Jesus não vai voltar agora não. Voltar não vai, mas quem vai arrebatar será a qualquer momento. Será a qualquer instante, vai ser limite. A qualquer momento, a qualquer hora. Irmãos, nós estamos no milésimo segundo do arrebatamento da igreja. A igreja precisa ser arrancada. A igreja já está trabalhando as escatologias se cumprir. A igreja já está trabalhando o cenário mundial. É por isso que a igreja agora está incomodando o mundo, irmão. É por isso que leis estão se levantando contra a igreja. O mundo já não suporta mais a igreja. O mundo não aceita a igreja. O cenário não tolera a igreja. Por quê? Eles precisam estar livres da igreja para não mexer com o pecado deles. Oh, que engraçado, né, irmão? E a pessoa não quer mexe com o pecado dela da igreja. Tem como? Então sai da igreja, meu filho. A igreja é o lugar que nós tratamos os nossos pecados, nós lavamos as nossas vestes. Por que lavar nossas vestes? Porque está sujo que é pecado. Tem que nos lavar através do sangue precioso. E o sangue precioso foi vertido aonde? Na cruz. Como se lava o pecado? Apresentando o sacrifício de Cristo. Renuncie, meu filho. Pega a sua cruz, hein? Deixa essa amante. Deixa, irmã, esse amante. Deixa essa novela. Deixa essa preguiça. Deixa essa fofoca. Deixa essa calúnia. Deixa essa difamação. Deixa esse engano. Deixa essa prostituição. Porque Jesus está voltando. Está voltando. Está voltando. Você que acredita que Jesus está vindo buscar a tua igreja, levanta a tua mão das suas lavouras. E leva a casa da sua. Antes que romper. Aleluia. 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 Então, irmãos, o anticristo vai decretar guerra aos santos. E aqui está, vamos continuar. Versículo 3.
e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus. Para aqui, que oliveiras são essas? Zacarias profetizou acerca dessa oliveira. Vamos lá? Zacarias, capítulo 2, capítulo 4, versículo de número 2. Zacarias 4, 2. Glória a Deus. Livro de Zacarias 4, 12. Primeiro ministro que achar aqui, dá uma glória a Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Alguém achou? E me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Só isso. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e a outra à esquerda. Zacarias, na visão, ele viu essas duas oliveiras onde? Perante os castiçais, os candelabros. Ele já estava contemplando essas duas oliveiras. E essas duas oliveiras é a mesma que está aqui em Apocalipse, no versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se algum lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiseres. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra. E qual a besta que sobe do abismo? O falso profeta. O falso profeta que sobe no abismo. Ó, e os vencerá e o matará. O anticristo, melhor dizendo, não o falso profeta, é o anticristo. O anticristo vai decretar guerra aos santos, às testemunhas. E ela por 3 anos e meio, 3 anos e meio, ela vai pregar. E ela vai ter poder. E ninguém vai poder fazer mal a ela. Mas, quando der 3 anos e meio, que são os 1260 e poucos dias, ela será morta na praça. Tá? Pode continuar na sua casa. Ela vai ser morta, elas vão ser mortas na praça. Sendo as duas mortas na praça, depois de 3 dias. Enquanto isso, ó, escuta aqui. Enquanto isso, durante esses 3 dias, está no Apocalipse, você pode continuar lendo isso se você quiser, né? As nações darão presente um para as outras, porque venceram as testemunhas, venceram os santos. Então eles vão se alegrar e vão começar a dar presente um para o outro. Mas no 3º dia, elas serão ressuscitadas, e todos eles contemplarão. Deus diz assim: vem cá. E Deus atrairá as duas testemunhas para si. Irmãos, escuta aqui. Deus nunca fez algo na Bíblia sem testemunha. Até quando Deus foi fazer a terra, o homem, tudo que ele existe, ele só faz anos. Tinha que ter testemunha. Essas duas testemunhas vão ser a testemunha de Deus, que eles pregaram acerca do milênio. Aqui já não vai pregar só sobre a igreja, sobre o arrebatamento. Não, a igreja já está em outro período, ele está no céu. Mas eles vão pregar sobre o quê? Sobre o milênio, sobre o reino de Deus, sobre o grande dia do Senhor. Por quê? Para que haja ainda salvação dentro da tribulação. O anticristo, o falso profeta, no período de 3 anos e meio de paz, é onde essas duas
na testa. E eles pregarão. O que eles vão pregar? Aqueles que aceitarem a besta, a marca da besta, não entrarão no reino de Deus. Não vai entrar no milênio. Enquanto isso, as nações já estão embravecidas, as nações já estão em paz, estão ovacionando, estão adorando, e as tuas testemunhas pregando por toda a terra. Elas são mortas as tuas testemunhas, para me correr. Mortas as tuas testemunhas, após elas ressuscitarem, eles ficam todos atemerosos. Acaba os 3 anos e meio de paz. O segundo selo é aberto. Aberto o segundo selo, cavalo vermelho quebra a paz. Quebrou a paz, ela sobe. Agora é a grande tribulação. E nessa grande tribulação, Deus também levanta testemunhas para testemunhar contra as nações e contra aqueles que aceitaram a marca da besta. É por isso, irmão, que na igreja nós somos testemunho daquele que obedece e de quem não obedece. Nós somos testemunho de quem serve e de quem não serve. É por isso que reuniões tem que ser tratadas dentro da igreja e você não pode ficar de fora, porque Deus chamou você para ser o quê? Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Você nem está aqui, meu filho. Reunião, não. Eu tenho que andar no meu pé porque lá vem. Você não é do céu? Não quer tratar as coisas do céu? Deixa um pouquinho o dinheiro de lado, deixa um pouquinho as coisas da terra, vai bem. Mas não tem como ouvir, eles buscam você, porque você é testemunha e você precisa estar aqui. Negócio de reunião, pessoal, Pastor, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança e corrida que nos é proposta. Glória a Deus. Deus abençoe. E vai continuar dizendo para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Foi a palavra oficial que foi lida aqui. Você é do céu, meu filho. Nós estamos aguardando um arrebatamento. Seja um pertencente ao céu para você não ficar fora do céu depois. Deixa eu correr aqui. Vou até 9h30 já encerro. Falta 5 minutos. Escuta isso aqui. Então, dentro desse período, mais alguma testemunha vai ser levantada. E quem serão? Os 144 mil. E quem são esses 144 mil? Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse 14. Quem que achou, diga amém. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quem são essas testemunhas? Da onde ele virá? Abra sua Bíblia, Apocalipse 7. Apocalipse 7, deixa eu correr. Versículo 1 a seguir.
E depois dessas coisas fiz os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Retemos os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi o outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos do filho de Israel. De cada tribo foram levantados 12 mil. 12 mil Deus conservou para o próximo cenário da tribulação, como testemunha, para que ainda houvesse salvação, para que alguém ainda rejeitasse a marca. Porque a marca, irmãos, ela vai até quando o povo judeu descobre que foi enganado. Quando eles descobrem que foi enganado, quando eles descobrem, aí eles não aceitam a marca. E por eles não aceitar a marca e não adorar a imagem, porque para adorar a imagem tem que aceitar a marca, tem que aceitar a marca para ser um adorador da imagem. Por eles não aceitar, todas as nações vai se reunir contra Israel. E aqui eu vou parar. Então nós falamos que as 2 testemunhas vão pregar acerca do milênio. Os 144 mil que não se corromperam, que Deus conservou, porque Deus sempre conserva o seu remanescente. Nem que seja um pouco, não tem problema, mas Deus conserva. Deus conserva. É por isso que tivesse um ponto de revelação, que já disse que está voltado, mas Deus está conservando você. Se trouxesse aqui o raio-x de Deus, aqui estava uma tupetada. E Deus conserva, e assim como Deus conservou eles. Igreja, então ainda nós estamos aqui dentro dos 3 anos e meio. E dentro desses 3 anos e meio de paz, o anticristo vai decretar guerra aos santos e anciãos, vai matar eles. Mas depois você vê lá em Apocalipse 11 que eles vão ressuscitar o 3º dia, e Deus vai chamar para si. O que vai acontecer daí, pastor? Os selos começarão a serem abertos. E no próximo culto nós falaremos sobre os selos, sobre a trombeta e sobre a taça. Iremos falar acerca dos 3 ais, dos 3 ais representando a justiça e a ira de Deus no período da tribulação. E quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que recebe essa palavra, para Jesus.